E para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber aqui no podcast o Arthur Scaffi, que é gerente de experiência do cliente do Gringo. É uma plataforma para motoristas, né? A ideia é apoiar o motorista em tudo que ele precisa em relação ao carro, à moto, ao caminhão, seja o que for dele. E vale para você também, sabe, que dirige. Se você tem habilitação, se considere-se motorista já, né? Porque não é só o motorista profissional, porque o Gringo lida com documentos, licenciamento, IPVA, multa, seguro, dados de CNH e por aí vai, né? Dá para dizer que é um super app do motorista. Então, Arthur, é um grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo de hoje. Boa, Cássio. Bom dia aí. Acho que eu que agradeço muito o convite, viu? Acho que é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho do Gringo, um pouquinho da experiência do cliente do Gringo, que acho que é muito do meu foco aqui, né? Então, vamos nessa. Sou super, super entusiasta aí do podcast. Acho que vai ser super legal. Pô, que honra, legal, legal, obrigado, Arthur. E eu fico pensando aqui, eu falei, né, assim, se você, vamos dizer, considere esse motorista, se você tem habilitação, né? A gente está falando para um público muito, muito, muito diverso, né? E quando eu digo diverso, não é no sentido de diversidade que as empresas usam hoje, né? No sentido de que você tem, acho que desde o motorista profissional, caminhoneiro, até aquela pessoa recém-habilitada, né? Seja do norte do Brasil, numa cidade do interior, seja do sudeste, numa capital, né? Ou no sul, numa capital, enfim, é realmente um grande mix ali, né? Como vocês fazem para entender, né, as dores dos clientes, né? Que não é um cliente só, né? E a tecnologia ajuda de algum jeito nisso? Olha, ótima pergunta, Cássio. Eu acho que isso é o desafio, na verdade, de você trabalhar com um mercado que é tão grande assim, né? Eu já trabalhei em outras startups, mas nenhuma que tinha um mercado, né, como é do tamanho do Brasil, de 75 milhões de motoristas a gente tem hoje, né? A gente está falando aí de quase metade da população é motorista, né? E o desafio é exatamente esse, né? A gente tem 27 unidades da federação, você tem carro de 1980 rodando, você tem carro, né, seminovo, a promoção dos automóveis que rolou recentemente também, né? Vários carros novos na rua. E como você falou, cada motorista tem um perfil diferente, assim, né? O motorista profissional tem dores que o motorista que usa o carro para levar os filhos na escola de manhã tem outra dor, né? E outro uso do carro, né? Então, realmente um desafio e hoje é um trabalho muito conjunto. A gente está no processo sempre de entender mais e mais as dores do motorista, né? E é um trabalho que é feito muito em conjunto, desde o time de UX, de design, né? De user experience, né? Que eles fazem muitas pesquisas aprofundadas, qualitativas com o motorista, fazem todo esse trabalho de criar as personas dos motoristas com quem a gente trabalha, né? O time de CX, né? Que eu trabalho na Gringo, a gente trabalha muito, né, para entender as dores do motorista a partir daquilo que eles trazem para a gente, né? Então, a gente tem vários canais de contato, desde as mídias sociais, né, até os nossos canais de atendimento, que são o Reclame Aqui, né, o nosso próprio canal de WhatsApp de atendimento. A gente também tem na Play Store, né, as pessoas fazem avaliações do nosso aplicativo, né? E a gente faz um trabalho, Cássio, de catalogar e classificar todo o contato que os nossos amigos motoristas fazem com a gente, né, em todos esses canais, né? Então, a gente tem uma lista lá, um Pareto, né? Qual que são os top 3 motivos de contato nesse canal? Quais são os top 3 naquele canal? E a gente faz um trabalho de aprofundar nisso, né? De entender, pô, o motorista está com dúvidas sobre o licenciamento, né, do veículo dele, o motorista está com dúvidas sobre como que funciona a contratação de seguro. E a gente aprofunda muito nisso, entra em contato com esses motoristas para entender mais profundamente aquela dor, além dessas pesquisas qualitativas e tudo mais, e tudo isso para, cara, como que a gente oferece soluções que realmente melhoram a vida do motorista, facilitam, simplificam, né? A gente Uhum. tem esses valores de trazer simplicidade, é um negócio burocrático, é um negócio caro, né? E o Super App do Gringo está aí justamente para a gente tentar fazer com que cuidar do veículo seja só a parte do prazer, né? A parte da curtição, a parte do conforto, e não a parte da burocracia, da dor de cabeça e tudo mais, né?
É, a parte boa do carro, né? Não a parte ruim. Agora, você falou, não diria ruim, vai, a parte trabalhosa, né? Mas você falou aí, Arthur, que pô, vocês catalogam todos os contatos, as reclamações, ou os pedidos, ou tudo que vem, né? Pô, quando você fazia pesquisa, não sei se você tem a sorte de ser um pouco mais novo, embora seja Uhum. experiente e competente, você é um Uhum. pouco mais novo. Mas eu que estou ficando velho aqui, cheguei a pegar fazer, né, mesmo, em alguns momentos ali, a pesquisa na fichinha, né? Principalmente educação, sabe, curso, que a gente, por uns anos da minha carreira, a gente teve um negócio ligado a curso presencial, eram milhares de alunos todo mês, e, pô, o NPS ali era nem chamava NPS, mas era na fichinha, sabe, no papel. Uhum. Ok, você ali fazia a contagem rápida ali de algum jeito das notas, tal, se deu 10, se deu 9 e tal. Mas aquela parte de texto, né, que você escreva aí, né, a sua opinião, deixe uma sugestão, tal. Eu brincava, olha, você quer sacanear o estagiário que chegou agora na empresa, manda ele tabular aquilo. Catalogar tudo. É. Porque, pô, não tem muito como, né, você fazer isso manualmente. E pelo que eu entendi, o que vocês fazem é isso, é essa parte, né? Assim, pô, Uhum. Uhum. você não tem ideia do que ele vai escrever, do que ele vai reportar ali para você. Pode ser um problema comum, que, como você falou, está no Pareto, está né, nos 20% dos casos, que representa 80%, né, da massa. Como Uhum. pode ser uma coisa completamente nova, né, que começou a Sim. pintar agora, ou porque mudou uma lei, ou porque tem um tipo de incidente novo, sei lá. Como é que vocês fazem para catalogar isso? Opinião em gráfico, por exemplo. Boa, boa. Olha, ótima pergunta, Cássio. É realmente um desafio, né? E eu acho que assim, né, quando você fala dos canais de atendimento, né, isso tende a ser um pouco mais fácil. Por quê? Porque no canal de atendimento a pessoa já está vindo falar com você e o motivo né, com qual ela está vindo falar com você já está claro. Você já tem uma pessoa atendendo, né, fazendo aquele atendimento. E no final daquele atendimento, né, tem algumas plataformas que inclusive tornam obrigatório o atendente não consegue encerrar o atendimento se ele não colocar um tagueamento. Né? Então, pô, a pessoa já tem todo o contexto, já entendeu todo o problema, todo o motivo do contato, tagueia, fecha o atendimento. Isso daí já dá uma base de dados muito legal para trabalhar. Né? Então, tende a não ser tão trabalhoso. O atendimento dá mais trabalho, né? O tagueamento é só uma finalização. Quando você fala do NPS, justamente, como você comentou, aí é que está o desafio, né, de verdade, porque é o que você falou, a gente tem, né, dezenas de milhares de respostas de NPS todo mês, uma porcentagem dessas tem um comentário qualitativo, e o que a gente faz, né, a gente sempre tem que priorizar. A gente começou, por exemplo, fazendo, né, o tagueamento dessas respostas qualitativas na mão, no braço, né? Está ficando inviável, justamente pelo crescimento, pelo número de respostas, e aí a gente está vendo outras alternativas, né? Uma delas, né, é um projeto que a gente cria um modelo com inteligência artificial para justamente entender, né, essas respostas, fazer a interpretação dessas respostas e taguear. Né? E aí aquela coisa do modelo de machine learning que você vai iterando com a máquina, ensinando a máquina cada vez mais. Né? A gente está com um projeto desse no começo. E tem várias soluções no mercado de inteligência artificial surgindo justamente para resolver essa dor. Né? A gente deve migrar cada vez mais para elas, né? Porque realmente é um trabalho, né, que não é muito escalável. Né? Eu vi também benchmarks de empresas que realizam esse serviço de tagueamento. Né? Existem várias soluções de, né, inteligência artificial no mercado que aparentemente não são tão precisas, muito Uhum. por quão irônico é o brasileiro, né? Então, Putz, tem alguns comentários, né? Eu já ouvi algumas coisas assim, que o brasileiro faz um comentário de, pô, show de bola, hein? Me fizeram esperar 25 dias para receber meu documento. Para a IA entender que isso daí é uma crítica, não é nem um pouco é, trivial, né? é. Pô, o cara usou show de bola, não sei o que, tal, né? Então, os modelos de IA acho que ainda tem um chão, né? O ChatGPT acho que chegou para mudar um pouco isso, talvez deixe bem mais azeitado, mas, cara, é o que você falou, é realmente um desafio, e a gente está enfrentando esse desafio ainda, não tem uma resposta pronta de, ó, isso aqui é batata que funciona, porque a gente está descobrindo justamente, né? A inteligência artificial, a partir né, da IA generativa, como é o ChatGPT, ela vai chegar lá, né, Arthur? Eu acho que a gente está, no Vai. momento que a gente está gravando o podcast aqui, no meados de 2023,
a gente está engatinhando nisso, né? Não sei, imagino que quem ouça a gente use o ChatGPT com mais frequência. Eu uso todo dia, eu tenho aqui, sabe, apps no Chrome de ChatGPT, já virou parte da minha rotina. Né? Uhum. O Google que me perdoe, mas eu já uso um pouco menos o Google por causa de ChatGPT. Olha Claro que só. você tem que saber usar, né? Você tem que saber em que momento você pode confiar nele, em que momento que você tem que dar uma checada, né? Mas você vê a melhora a cada dia, não é esforço de expressão, né? O que, vamos dizer, vai a cada semana, para não ser exagerado. Porque a semana passada o ChatGPT apanhava um pouco para fazer, hoje ele já faz melhor. Eu acho que em Uhum. atendimento vai por aí também, né? Então, isso que você está falando, pô, show de bola, vocês me fizeram esperar. Momento que ele aprende que existe essa ironia, essa sutileza na comunicação, você ultrapassa essa barreira, não é? Aí você vai para outras Sim. barreiras, né? Sim, total, total. Eu acho que, como você falou, é questão de tempo, realmente, né? Para chegar lá, é tudo uma questão de quanto mais você alimenta o modelo, né? Se você coloca informações, né? Essa resposta irônica com o tagueamento que ela deveria ter tido, e se você faz isso para milhares, milhões de data points, né? De dados, né? Para o modelo, ele aprende, né? A gente sabe que a máquina ela aprende, né? Então, assim, eu acho que, como você falou, já tem empresas trabalhando muito nisso e tem empresas trabalhando justamente o que eu vou chamar aqui de segunda derivada, que é o atendimento em si, né? Então, justamente tem empresas que já estão, né, rapidamente conseguindo treinar o ChatGPT, a inteligência artificial, para realizar o atendimento do começo ao fim, né? Uhum. Então, e aparentemente esses modelos estão com muita assertividade, a linguagem muito natural, né? Isso pode, inclusive, até substituir aqueles chatbots de árvore de decisão, né? Que Sim, você tem sim. que ir lá, selecione um para falar disso. Aí é toda uma árvore de atendimento que você seleciona várias opções e o bot vai te encaminhando com mensagens prontas, né? Que é quase um E menu, né, de site, assim, que, bem que você falou, uma árvore, né? Não tem muita inteligência, tem uma organização, mas não tem muita inteligência ali atrás, né? exatamente, né? Algumas empresas tentam fazer, digite aqui em uma mensagem o seu problema. Aí você digita e você cai num bot que você tem que ficar lá 2 horas É, respondendo, sabe? é. Ou o atendente que chega te pergunta como que pode te ajudar, né? Isso ainda é super comum, né? E a questão, Cássio, na minha visão, vai ser um pouco do preço, viu? Quando você fala de substituir, né? O atendente, beleza, é uma coisa, mas quando você fala de substituir o chatbot, não é tão trivial que a conta fecha, né? A experiência é muito melhor, Ah, tá. né? Mas tem Mas se uma você questão de custo aí. tem uma questão de custo, cara, porque os chatbots do mercado hoje de árvore de decisão, eles têm um preço, acho que super aceitável, assim, né? Não é tão caro você fazer centenas de milhares de atendimentos, né, com um chatbot de árvore de decisão. Você substituir esse chatbot por uma inteligência artificial, né, do pouco que eu vi, não parece que essa conta fecha. É papo de você aumentar, né, em algumas vezes o custo que você tem com isso, né? Para empresas como o Gringo é uma coisa, para empresas com milhões de atendimentos por mês ou até por dia, essa conta é outra, né? Então, eu acho que é aí que parece que vai ter uma barreirinha, sabe? E aí fica aquela coisa, né? Quem que vai fazer o primeiro investimento, né? Pô, a partir do momento que uma pessoa fizer, a expectativa do mercado muda, né? Os clientes vão começar a falar, pô, tem uma empresa desse segmento aqui que já está usando, morreu esse negócio de chatbot, top. Aí os outros concorrentes vão ter que correr atrás, né? É, Então, vira aquela coisa de quem que faz o primeiro move, né? foi assim eu lembro código de barra em supermercado. Hum, Tinha meio que, não sei se o pessoal lembra disso, assim, eu não sei a história a fundo, tá? Vale a pena dar um Google aí. Não sei se eu estou falando aqui a história ou o mito, mas é aquela coisa, entre o mito e a verdade, às vezes a gente gosta mais do mito, né? Porque é uma delícia a história. Mas eu lembro total. da discussão, tá? Isso eu lembro claramente da discussão, assim, em valor econômico, exame, ali nos anos 90, né? Quando o caixa com código de barra né, o caixa do supermercado, ele digitava preço por preço, né? Então, Um a chegava lá um. com leite, 1 a 1, ele batia o preço, ele olhava na etiqueta, sabe, 3,60, ele batia lá, 3,60 era uma calculadora, né, caixa registradora. E teve ali um momento de indecisão, assim, pô, vamos para a coisa do código de barra registrar automático, era uma tecnologia super avançada, e dava a sensação, aí não vou correr o risco aqui de falar nenhuma besteira, mas dava uma sensação, ou pelo menos é o que falava no mercado,
que as redes combinavam de ninguém ir para isso, sabe? Entendeu? Interessante, Porque, pô, vai custar interessante. dinheiro para todo mundo, cara. Então ninguém quebra, sabe? Ninguém fura a bolha, Exato. né? Vamos manter a experiência aqui, ó, aqui Vamos embaixo, vamos manter aqui combinar, embaixo. né? Deixa o cara ir para os Estados Unidos, aí ele vê isso, se encanta, tal, né? É, E ok, né? Então, talvez seja um pouco disso, né? Mas o que sim, você está falando tudo, Arthur, disso tudo que você está falando no gringo, dessa experiência toda, me parece que tem um desafio de volume aí, né? Um desafio, então, de você dar escala para esse atendimento quando você tem muito volume. É fácil de entender o que eu estou falando, né? Quando você tem uma uhum, empresa que atende ali poucos clientes, sei lá, uma empresa, vou chutar aqui, de venda de avião, sabe? Ou de táxi aéreo mesmo. Você vai ter um volume ali infinitamente menor do que uma empresa, né, que lida com documentação de carro. Daí você já tem uma ideia. Parece que vocês têm um desafio de escala aí, de volume, né? A automação ajuda nesse sentido? boa, boa, não, ótima pergunta, ótima pergunta. Olha, é, o desafio da escala, ele é muito real para empresas, principalmente para empresas B2C, né? Empresas que trabalham direto com o consumidor, né? Diferente de empresas B2B, né? Mas aí é o que você falou, dentro das empresas B2C também tem isso, né? De empresas, por exemplo, talvez em segmentos de luxo, né? Não atendem milhões de clientes, milhares de clientes, né? Atendem talvez algumas poucas centenas, mas com um ticket médio muito alto, né? O caso da Gringo é justamente o contrário, a gente atende, né, milhões de pessoas, né? Hoje a gente tem mais de 10 milhões de downloads no nosso app, né? E de motoristas que usam, né, e pagam alguma coisa com a gente. E realmente atender tudo isso é um desafio muito grande. A gente, para você ter uma ideia, né, a gente fazia, é, cara, menos de 10 mil pedidos 2 anos atrás, 3 anos atrás. Né? Então, em 3 anos, a gente foi de menos de 10 mil pedidos para algumas centenas de milhares de pedidos todos os meses. Né? E então o grande desafio foi como que a gente não vira uma empresa, o que tende a acontecer com algumas startups nesse segmento B2C com alto crescimento, com alta escala, é que as empresas viram de alguma maneira, né, um grande centro de atendimento. Né? Então, Uhum. a maior parte do time das empresas, né, ou uma boa parte do custo das empresas vira o custo de atendimento, de você conseguir atender. Né? E aí vira aquela guerra de você tentar atender, mas aí você não consegue porque a empresa cresceu demais, aí acabam, às vezes, sucateando um pouco a experiência. Deixa eu colocar um bot, né, que não está focado em melhorar a experiência e sim em segurar o cliente, para ele não cair no atendimento humano, porque o atendimento humano é muito mais caro. Né? Então, a gente não queria cair nisso, porque o gringo tem como, né, mote a gente ser o melhor amigo do motorista. Né? E quando a gente fala de melhor amigo, a gente fala em todos os sentidos. Né? A gente fala desde sempre tomar as decisões dentro de casa que vão melhorar a experiência do motorista, né? Mesmo que aquilo, às vezes, não esteja 100% no interesse do negócio. A gente, claro, que tenta sempre conciliar isso. Né? Mas, então, a gente tem muito essa visão. E aí, qual foi o grande desafio? Né? Primeiro, né, como é um negócio de muita demanda operacional, né? Então pensa que o cara faz um pedido com a gente, né? Esse pedido tem 10 multas para serem pagas, né? Tem 10 multas de licenciamento e IPVA. Só aí a gente está falando de 12 pagamentos diferentes que alguma Uhum. pessoa tem que fazer, né? Hoje, como que você paga uma multa? Né? Você pode, tem os bancos e tudo mais, mas se a multa chega na sua casa, você paga boleto por boleto, né? Então, a gente falou, cara, como que a gente escala esse negócio? Não teria um exército de pessoas aqui só pagando multa, emitindo documento. Então, a gente focou muito em automatização, muito, assim, foi um grande foco da empresa nos últimos anos. E hoje a gente tem, assim, mais de 90% dos nossos pedidos são 100% automatizados, né? O cliente faz o pedido, e ele chega no final, né, e o cliente recebe o documento, recebe o comprovante dos débitos que ele pagou com a gente, tudo 100% automático. Isso é muito bom, né? Porque isso a gente foi vendo, né, que gera um efeito, Cássio, que a gente chama de ganha-ganha, né? Que é aquela coisa que a empresa reduz o custo para atender, né, e para servir, e o cliente tem uma experiência melhor. Porque um pedido que é 100% automático, ele chega muito mais rápido, ele não tem erro, ele não tem variação, né? Em questão de segundos, a gente paga uma multa. E essa multa está paga e está tudo certo. Né? Então, a gente, né, conseguiu automatizar muito isso, e aí isso reduziu muito o número de atendimentos, né? Porque se o cara está tendo uma experiência melhor, o que acontece é que
ele não entra em contato com a gente para saber cadê minha multa, cadê meu comprovante, cadê meu documento, o que ele tem que fazer se a gente está demorando, né? Mas se a gente faz um negócio super ágil, super fácil e tal, né? Isso melhora muito, né? Isso, né, quando a gente fala de automação pura, né, Uhum. dos pedidos, né? Tem muita parte de atendimento também, né? Acho que uma outra filosofia, né, que a gente tem aqui, todo atendimento humano, né, ou todo atendimento, toda vez que um cliente vem falar com a gente em algum canal de atendimento, isso quer dizer que tem alguma coisa que a gente pode melhorar no nosso produto. Ponto, né? Então a gente meio que sempre traz a responsabilidade para a gente, né? Meio que culpa nossa. Pô, se esse cara tá vindo perguntar quanto tempo demora para o meu documento ficar pronto, é porque isso não está claro no produto, né? Se esse cara está vindo perguntar para a gente, pô, se ele consegue pagar no boleto parcelado, por exemplo, né? Quer dizer que isso não está claro no produto, né? Então, a gente, né, faz essa ideia do Pareto que eu te falei lá atrás, né? Pega todos esses atendimentos, classifica, aprofunda, para entender quais são as melhorias no produto que a gente precisa fazer, né? Que no limite vem das dores dos clientes, né? E a gente focou muito nisso, né? A gente tem uma relação muito próxima com os times de design, com os times de produto na empresa, que justamente são os times que pensam nessas soluções. A gente traz a dor, a gente tem uma área chamada voz do cliente, traz essas dores, organiza, prioriza, né? Aprofunda. Os times constroem as soluções, colocam, a gente dá o feedback, pô, funcionou, não funcionou, eles ainda estão com dúvida aqui e ali. E olha, isso é muito legal, assim, Cássio, desculpa, tanto que isso trouxe de melhoria para a experiência do cliente, o quanto que isso trouxe de escalabilidade para a empresa, né? Hoje, para você ter uma ideia, um número que a gente tem bastante orgulho aqui dentro, é que se você olha no ranking do Reclame Aqui, né, o ranking de notas médias das empresas no Reclame Aqui, se Hum. você olhar, o gringo está em primeiro lugar do Brasil inteiro, né? De todas Olha as aí. empresas do Reclame Aqui, está lá o gringo, maior nota média do Brasil, muito porque a gente dedica muito esforço para melhorar a experiência do cliente, para continuar, né, sempre melhorando, mesmo com a escala correndo atrás, sabe? Então, esse é muito do papel, assim, que a gente faz, né, cara? Um negócio de muitos, né, 3, 4 anos de trabalho, assim, né? E ainda tem muito pela frente também, né? Pô, que bacana. Muito legal. É, muito legal. E eu entrei aqui, tá? Pessoal, coloca aí, ó, reclameaqui.com.br/ranking. Tem alguns rankings, né? Melhor índice de solução, melhor índice de voltar a fazer negócio e melhores notas médias. Primeiro gringo com 9,63. Pô, parabéns. Aí, então, Obrigado, obrigado. muito legal, né? E se você rolar para baixo, pô, tem vários, eu não sabia disso, tem vários É bem vários rankings interessante, né? positivos, né? Porque a gente olha para o Reclame Aqui muito negativa, muito no aspecto negativo, né? Assim, deixa eu ver Os se essa mais empresa aqui. famosos É, número de é, empresas com mais reclamações, né? Sempre tem isso, né? então, é porque é isso, né? Se eles estão classificando, tem o negativo, mas tem o positivo, né? E de fato, o atendimento, por conta de tudo que você está contando para a gente, né? Como foi uma prática geral de mercado, melhorou muito, né? A gente Sim. deveria falar mais isso e reconhecer que as empresas melhoraram muito. A experiência que você tem hoje, quando liga para uma grande prestadora de serviço, tipo banco, tipo, né, empresa aérea, né, telefonia, é muito melhor do que foi no passado, né? E a Mas, tecnologia foi, acredito eu, elemento chave nisso, né? com É, certeza. mas legal, pô. Então, aqui, ó, não é forma de falar, não. Depois vou dar uma olhada Não. legal nesse ranking. E tem o das piores também, tá? Para quem, Tem, para ali embaixo quem tem tem. as mais reclamadas, tal, tá lá embaixo, com as carinhas, a carinha roxa de raiva, tal. Né? E aí, bom, cada um que tiver curiosidade vai lá e olha, reclame aqui. Vou deixar o link aqui na descrição do podcast, mas é reclameaqui.com.br/barra ranking. Boa. E, o Arthur, falando aqui um pouco do negócio de vocês, a gente falou um pouco de tecnologia, mas para a gente fechar, eu queria entender como é que surgiu, né, o Gringo e até o efeito que a pandemia fez, né, em vocês, porque tem coisas, né, que as startups e as empresas mais novas, né, as empresas que nasceram, as nativas digitais, vamos dizer assim, me Uhum. impressionam muito, porque elas entraram em searas que eu jamais imaginei, que eu cheguei a pensar que elas não fossem entrar. Muita gente chegou a pensar.
Você fala assim, cara, em licenciamento de carro, multa ninguém entra, porque tem máfia lá dentro, né? Porque tem o tiozinho ali sabe, despachante, que sempre trabalhou com a gente confia nele, né? E perdoe aí quem está ouvindo a despachante, eu estou pensando no meu despachante quando eu falo tiozinho, o seu Paulinho, um senhor super simpático, né? Que me atendeu anos lá atrás, tal. Eu confiava muito nele, gostava de trabalhar com ele e tal. E você fala assim, pô, não vai aí, tá? As startups e a tecnologia vão só até um ponto. Aqui elas não entram. Aí chegam vocês e entram lá. Falam, ó, tá aqui, ó, Uhum, pá, entendeu? uhum. Como é que surgiu? Qual que é, brevemente, assim, a história do Boa. Gringo? E até na pandemia eu fico pensando, né? Porque aí o despachante, coitado, pô, teve que fechar as portas, como muita gente, e aí a solução foi muito mais online mesmo. Olha, total, cara, total. E olha, o curioso é que quando a gente olhou para esse mercado, né, para apoiar o motorista, a gente não estava olhando inicialmente para esse mercado de documentação, né? A gente falou, cara, temos um mercado onde tem 75 milhões de motoristas, né? E o que é interessante desse mercado, né, Cássio? E todo mundo normalmente tem um pouco dessa percepção, né? O mercado, né, de veículos, né, que cuida dos veículos como um todo, ele é um mercado muito arcaico, né? Que teve pouca inovação. Claro, você tem carros, né, autônomos saindo, etc., mas você ainda tem que ir na loja comprar o pneu e trocar o pneu. Você ainda tem que ir no posto de gasolina abastecer, né? Mecânico é ainda uma parada que não tem uma grande rede de mecânicos, né? Mecânico até hoje é indicação, né? Um É. amigo conhece um bom mecânico, você indica, você pede, né? A parte de multa é o que você falou, pô, a multa não chega, né? O licenciamento, como é que paga? Aí você perde o prazo, o carro vai para o pátio. Então, Ô, Arthur, sem querer interromper seu raciocínio, mas imagina. quando mudei de casa, para eu trocar o endereço registrado na minha CNH, isso custou assim umas 3 visitas, sabe? Poupa tempo, vai e tal, para eu trocar um endereço, porque tinha alguma complicação no meu cadastro, não é sempre assim, normalmente é mais fácil. Claro. É tipo aquela, eu não lembro o que era, mas tipo assim, sabe? Quando comprou outro carro, não sei o que, estava no endereço lá. Eu tive que ir 3 vezes lá, leva aí, É. pega o documento, leva e não sei o que tal, para provar que eu moro onde eu moro. Entendeu? Sim, sim, Mas com desculpa, eu te comprovante de interrompi o endereço em mãos. raciocínio só para dar um exemplo disso. Imagina, não, acho que esse é o grande, você tem toda a razão, esse é um bom exemplo, assim, né, acho que tem N outros exemplos, né, os motoristas de Uber, por exemplo, normalmente tem muito medo de a gasolina estar adulterada, né, Sim, sim. você vai no mecânico, você tem medo de, pô, não sei se o cara está inventando coisa aqui, vai para me cobrar mais ou não, né, É tudo arcaico ainda, é o que você falou. É, cara, e não tem, né? O que a gente olhou que tinha um vácuo muito grande era, pô, não tem nenhuma empresa que está olhando para o motorista ao longo da jornada toda dele. Esse que é o negócio. Não tem ninguém olhando para o motorista, e não tem ninguém que está olhando para o motorista para ajudar ele a resolver tudo que ele precisa resolver em relação ao carro, né? E por que isso é muito relevante? Porque o carro, ele é o maior ativo da maioria dos brasileiros, né? As pessoas, claro, têm carro antes de ter uma casa, até porque é muito mais barato, mas, sim. né? Começou a juntar uma grana, não sei o que e tal, a pessoa compra o carro, dá entrada, faz um financiamento e tal. E é Não tem ninguém liberdade, olhando né? para tudo. Carro Pô, é liberdade, pô, liberdade. de locomoção e tal. Para muitos motoristas que estão com a gente no Gringo, o carro ele é não só uma liberdade, um conforto, né, um luxo de algumas maneiras, mas ele é uma ferramenta de trabalho, né? Sim. Sem o veículo, seja porque ele é um motorista profissional, né, que faz entrega, que é um motorista de Uber, que é um caminhoneiro, seja porque ele mora longe e sem o carro dele ele não consegue chegar a tempo no trabalho. Ele tem que pegar 3, 4 horas de transporte público, o que torna meio que inviável ele fazer o trabalho dele. Tem que levar É. ferramenta, né? Então, cara, imagina isso. Você tem o maior ativo, que custa caro, que é a sua ferramenta de trabalho, e cuidar dele é uma dor de cabeça infinita. Você acha que vão te passar a perna a todo momento, tudo é caro, você é pego de surpresa, você perde o prazo da multa, paga sem desconto, sabe? Então a gente falou, cara, tem um buraco de oportunidade para uma empresa se consolidar como o melhor amigo do motorista, como o super app do motorista que ajuda ele a resolver tudo. Então essa foi a ideia, assim, né? Então a gente entrou nesse mercado, a gente viu que em documentação daí, portanto, né, tinha um certo oceano azul ali, né, onde tem poucos concorrentes e uma dor muito latente, e mais do que uma dor muito latente, tinha uma parada muito interessante, que documentação, né, Cássio, é que nem conta de água e de luz, né?
Não importa se o seu carro é um trator, se é uma moto, se é novo, se é velho, se custa muito, se custa pouco, você tem que pagar o licenciamento todo ano, não tem conversa, né? É um bem essencial. Então a gente falou, pô, é um negócio que, né, diferente de seguro, que é só uma porcentagem dos motoristas que tem seguro, né? Abastecimento, que talvez seja mais difícil de entrar, a gente falou, cara, a documentação tem uma oportunidade muito grande. E aí a gente começou, pra você ter uma ideia de cronologia, novembro, setembro mais ou menos de 2019, a gente lançou a primeira versão do aplicativo, né? Que era aquela coisa de startup, MVP, o aplicativo não funcionava, você botava a placa, não carregava nada, tela branca, tentava pagar, o aplicativo caía, muito, né, rudimentar ali, né? Eu entrei mais ou menos nesse momento, ali em novembro de 19, e a gente começou a iterar muito com os motoristas e melhorando a versão cada vez mais. E aí, em março, veio a pandemia, né? E aí foi muito interessante, né, Cássio? Porque foi mais ou menos ali que a gente acertou os principais bugs que o aplicativo, a primeira versão, tinha, né? Então, começou a funcionar bem a consulta dos débitos, começou a funcionar bem o pagamento, veio a pandemia, o Detran fechou, os Correios fecharam, as pessoas não sabiam o que fazer, né? O documento do carro verdinho, que todo mundo põe no porta-luva ali, parou de chegar, né? Foi bem nesse momento que virou o documento digital. Então, foi um momento de, cara, eu estava no atendimento naquela época, que a gente era muito pequeno, e eu tinha que ficar explicando aos motoristas, ó, amigo, desculpa, eu não sei também quando vai ficar pronto o documento, porque o Detran está fechado e não tem previsão de abrir, né? E foi mais ou menos nesse momento que a gente descobriu, né, foi lançado, foi popularizado o documento digital do veículo, e a gente surfou muito essa onda, viu, Cássio? A gente, em abril, né, corrigindo os bugs do app, né, e vindo essa demanda muito grande pelo digital, pô, preciso do documento do meu carro e tal. Cara, a gente entrou naquele hipercrescimento ali, que a gente dobrava, triplicava mês após mês, dali até janeiro do ano seguinte, sabe? A gente foi de algumas centenas de pedidos para 1.000, 3.000, 5.000, 10.000. Cara, minha vida ficou uma loucura completa, porque imagina, eu cuidava do atendimento da operação ali naquela época, a gente não era um crescimento tão forte, né? E imagina, quando a base é pequena, é fácil você crescer 100%, né? De 100 para 200 é uma coisa. Cara, era um crescimento tão forte que a gente teve um desafio muito grande de como que a gente contrata pessoas e treina essas pessoas na velocidade que o negócio está crescendo, né? Mas, enfim, conseguimos superar isso eventualmente, né? E tivemos muita sorte também, não dá para falar que não, né? Apesar de todos os problemas, né, e dores que a pandemia trouxe para a gente, é, né, como sociedade, eu acho que ela foi uma oportunidade muito grande de algumas empresas que estavam no Claro, digital se consolidarem, surfarem essa onda. Acho que a gente teve a sorte de estar bem posicionado, sabe aquela coisa do lugar sim. certo na hora certa, né? Então, a gente estava ali, puta, conseguiu surfar muito essa onda, assim, de prover essa solução na linha do que você falou, né? Pô, o motorista não precisava e não tinha nem como ir no poupa-tempo para conseguir o documento. Ele começou fazendo o app do Gringo, né? A gente foi a primeira empresa que lançou o documento digital, né, no app, né, a primeira empresa privada, né, claro, você tem os apps do governo. Então, puta, isso tudo acho que ajudou muito o nosso crescimento, trouxe muita, né, comodidade para os motoristas e é o que a gente tenta trabalhar em cima até hoje, né? É isso, e é o que você falou da pandemia, né? Nada nega a gente está aqui negando, né, o sofrimento de tanta gente, as Não tem mortes, né, como. as quebras de negócios, as perdas de emprego, as pessoas que tiveram graves problemas de saúde, além, obviamente, das que morreram. Mas é como toda crise, né? Ela favorece alguns, prejudica uns, favorece outros, porque dá um chacoalho, né, no jeito que a sociedade se organiza, né? Então, Sim. acho que, mas você tem toda a razão, né? E as empresas digitais ali, basta ver o crescimento que elas tiveram e ver até uma ressaca depois, né, Arthur? Assim, Uhum. cresceram tanto e previram um crescimento tão grande que chegou agora no começo de 2023, tiveram que dar segurada, falar, opa, não vai continuar crescendo no mesmo ritmo, vai ter um outro chacoalho agora de volta para a normalidade ou para algo parecido com o que foi a normalidade um dia, né? Então, Perfeito. acho que é assim que a coisa vai acontecendo. Puxa, mas que Uhum. papo delicioso, Arthur. Pô, uma delícia falar com você. Fiquei fã da iniciativa aí do Gringo. A gente deixa sempre na descrição aqui do podcast os links, né? Os links, obviamente, para o site do Gringo aqui hoje, no caso, e o link para o LinkedIn do Arthur, para quem quiser
entender um pouco mais da carreira, e acredito até fazer um contato aí via LinkedIn. Então, os links aqui, além, claro, do link do Reclame Aqui, né? Para quem quiser dar uma olhada nesse ranking aí, corre lá para conferir. Se quando você estiver ouvindo, o gringo ainda está em primeiro, vai ver que está ouvindo daqui a muitos meses, eu espero que sim, e torço para que sim. Vamos nos manter lá. É isso aí. Arthur, muito obrigado pelo papo aí, uma delícia conversar com você. Obrigado, viu? Cássio, eu que agradeço mesmo, acho que muito legal mesmo o papo, poder, né, trocar algumas ideias aí, acho que tem muita coisa legal nesse mercado e acho que é super, né, legal poder falar um pouco dele, ouvir um pouco também de outras experiências. Estou super à disposição aí, tá? E obrigado por compartilhar meu LinkedIn aí também, eu acho que tô bastante, né, atrás desses benchmarks, desses papos, porque essas trocas são muito ricas nesse mercado, acho que tem muita coisa, muita inovação acontecendo, então acho que a gente fomentar a troca, cara, traz benefício para todo mundo e principalmente para o cliente no fim do dia, né? Porque se está todo mundo olhando mais para isso, o cliente é beneficiado. Então, agradeço mesmo o convite, o papo aí, muito legal mesmo a gente poder trocar essa ideia.